Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graças, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos para, para assistir essa aula, Senhor Deus, sobre o livro de Gênesis, Senhor Deus, e abençoe, Pai, o professor que vai estar dirigindo a aula, Pai. A todos os ouvintes, Senhor Deus, aos teus servos, aos teus discípulos, Senhor Deus, que nos estão ouvindo e aprendendo cada vez mais de ti, Senhor Deus. Dá-nos a tua direção, Senhor Deus, a tua paz, a tua alegria, o teu amor, ó Pai, que possamos praticar, Senhor Deus, o teu evangelho, Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus, por tudo. Te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, vamos lá? Hoje nós iniciaremos capítulo 12 de Gênesis, né? E nós vamos dar início à era patriarcal conhecida, né? Pós-dilúvio, né? Tá ouvindo aí direitinho todo mundo? Tá ok? Beleza. Então, nós sabemos que dentro da Bíblia existe 3 divisões, né? Assim, vamos dizer assim, bem interessantes, né? Que são as 3 eras, né? A era patriarcal, propriamente dita, que é essa que nós vamos entrar agora, e vai até Êxodo, capítulo 20, tá? Que aí depois inicia-se uma nova era, que é a era com Moisés, né? A era mosaica, e vai até a cruz. Da cruz, depois da cruz, se estende a era cristã. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, da era patriarcal, o início dela, né? Gênesis 12. Então, após nós vermos o pecado se alastrando e o castigo de Deus sendo enviado por meio do dilúvio à nação, né? Deus ele dá uma nova ordem após a saída deles da arca: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi uma ordem que Deus deu a eles e, claro, se estendeu a aquele povo, todo aquele povo que saiu dali, que depois começaram a se multiplicar. Mas a geração pós-dilúvio decidiram ficar em um local só, como nós vimos no capítulo 11, domingo passado. Era para eles povoarem a terra, eles decidiram ficar num lugar só. E Deus, então, não gostou daquela situação. Foi lá e confundiu todos eles com as suas línguas, né, com seus dialetos. E assim, então, surgiram várias nações. Começaram, então, a se espalhar, né, porque eles não se entenderam. E é claro que aí cada um foi para o seu canto. E começou-se, então, a formação de várias nações, né? Agora, no capítulo 12, Deus, então, dá continuidade ao seu plano de resgate da humanidade. Esse é o alvo de Deus, né? Chamando o homem para que de sua linhagem venha surgir uma nova nação, conhecida por nós como a nação de Israel, de onde virá o libertador, o Messias, que para nós já sabemos que é Jesus. Então, precisamente no capítulo 12 de Gênesis, veremos o chamado de Abraão e as promessas que Deus fez a ele e que se estendeu a toda a humanidade. Então, vamos lá para o nosso capítulo. Vamos ler do capítulo 12, versículo de 1 ao 9. Então, seguir aquele princípio: quando você quiser fazer alguma pergunta ou quiser falar algo, você levante a mão. O Alessandro está de olho aí, ele já coordena para a gente aí, legal? Então, vamos lá, vamos ler? Eu vou iniciar no capítulo 1 e os irmãos continuam aí até o versículo 9. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te darei, aliás, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Alguém pode continuar aí, do versículo 3 em diante, até o 9. Os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou até que chegou a Siquém,
um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Oi. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ele ficou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Olha só que coisa interessante, né? Uma coisa que esse texto não mostra é que Abraão ele não foi chamado em Harã. Na verdade, aqui já foi o segundo chamado. Tá? Ele foi chamado lá na sua cidade natal, em Ur, tá? Conhecido posteriormente, depois de Ur dos Caldeus, né? Que é aquela região que vai ser Babilônia, né? A sua cidade natal. Ur era uma cidade das regiões da Babilônia e lugar de adoração do deus Lua, né? Chamado de Sim. Os babilônios eram um povo extremamente estudioso dos astros e das ciências ocultas. O chamado de Abraão está em Gênesis 15, 7. Vamos lá dar uma olhada em Gênesis 15, 7. Vire a página rapidinho aí. Olha só, no 15, 7 aqui, o que ele vai falar. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Agora, olha só outro fato também. Em Neemias 9, 7. Neemias, ele vai dizer a mesma coisa. Neemias, capítulo 9, versículo 7. Ele diz: tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Agora, olha só essa de Atos 7, de 1 a 4. Essa aqui é interessante. Livro de Atos, capítulo 7, Estevão, antes de morrer, né, o primeiro mártir da história aqui, da história da igreja. Atos 7, 1 a 4, olha só o que ele diz. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Viram aí que interessante? O chamado de Abraão, na verdade, não aconteceu aqui. Aconteceu antes. Só que algo aconteceu de interessante que, quando ele foi chamado, aqui nós vimos no texto que ele tinha 75 anos aqui, né? Nós vimos no versículo 4. Ele tinha 75 anos. E dá para notar que Abraão ainda não havia caído em si. Assim, parece assim que ele ainda não tinha entendido o chamado dele, né? Pois ainda estava com a sua parentela, ele ainda não tinha saído da família, ele ainda estava no meio, né? Por isso Deus o relembra novamente. Eu vejo aqui nesse capítulo 12 como Deus relembrando para ele de novo o chamado que ele fez lá em Ur, né? E exigiu uma separação completa dele agora. E é interessante porque a gente vê no capítulo 11, no versículo 29, né? Abraão e Naor tomaram para si as mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos, tomou Terá, que era o pai de Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho,
E a Sarai, sua mulher, filho de Abraão, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E aí, claro, aí foi quando eles se estabeleceram. Assim, alguns historiadores dizem que o pai de Abraão era um comerciante. A Bíblia não coloca muito bem, né, isso aqui. Ele diz que ele era comerciante. Então, era uma estrada de Ur até Harã, era uma estrada de pessoas que mercadejavam mercadorias, que vendiam, negociavam. E o pai dele, como sendo um comerciante, assim, isso é opinião minha, tá? Eu acredito que quando Abraão falou para o pai dele que um Deus apareceu para ele, dizendo para ele ir embora, que era justamente para Canaã, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu vejo foi que o pai dele, assim, ficou um pouco, talvez, entristecido e disse, não, então, já que tu vai, eu vou seguir contigo. Porque, olha, é ele que toma a atitude aqui no capítulo 11, como nós vimos, e ele leva, né, Sarai, Abraão, e vão junto lá para Harã. E lá nessa cidade é que ele morre, o pai dele. E agora Deus novamente aparece a Abraão, relembrando ele o seu chamado, né? E agora o negócio é sério. Agora Deus ele vai colocar promessas para ele e que precisam ser cumpridas, né? Então vamos ver aqui 3 coisas no capítulo 1, no versículo 1, que Deus diz a ele dessas promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então, Deus exigiu, na verdade, dele, nesse versículo 1, 3 coisas. Primeira coisa, sai da sua terra. Olha só. E é interessante que o nome dessa cidade é o mesmo nome de alguém da família dele. Vocês sabem de quem é? Do irmão tio dele, do tio dele que faleceu, né? Foi, quer dizer, no versículo 28 do capítulo 11. Harã, a terra de seu nascimento, era o tio dele, né? Era irmão do pai dele. O 23 aqui são as gerações de Terá. Terá gerou, filho de Terá, era irmão de Abraão, né? Desculpa, era irmão dele. É a mesma cidade e o mesmo nome do irmão. Não sabemos se realmente tinha uma ligação familiar ali. Não, ele é pai de Ló, né? Mas é uma coisa interessante. Oi, Luiz, ele é pai de Ló. Desativou. Pode falar. Ele é pai de Ló, né? Isso. O pai de Ló que morreu, que inclusive está indo com ele. Aí ele acabou indo com Abraão. Isso, ele pegou ele para criar, né? Vamos dizer assim. Talvez por ele não ter filho, né? Um detalhe importante, eu acho, né? Eu acho que quando ele destaca lá no capítulo 11 também, né? Considerando o contexto patriarcal, provavelmente lá no capítulo 11:31, quando fala que a iniciativa foi por parte de Harã, no caso de Terá, justamente porque ele era o chefe da casa, né? Ou seja, era o pai de Abraão, o avô de Ló, pai do outro lá. Então, provavelmente, essa iniciativa é justamente considerando o contexto deles, né? Não que ele, de fato, tenha tomado a iniciativa, como tu bem comentaste nos 3 textos. Foi o chamado de Deus para Abraão, mas ele sendo o cabeça da casa, né, dá a entender que como se fosse iniciativa. Aí a gente precisa olhar esse contexto, né? Como tu bem deixou claro. Uma coisa bem interessante, né? Que era para Abraão ter tomado a atitude, mas, no entanto, a família veio junto, o pai dele veio acompanhando. Só que o pai dele falece na cidade, né? E aí é quando Deus aparece novamente e coloca para ele essas responsabilidades que ele precisa assumir, sair da sua terra, a primeira coisa, né? Então, a sua terra são seus dogmas, né? A sua crença da sua religião. Então, nós sabemos que eles não seguiam o Deus único, né? Deus apareceu para ele, para Abraão. Talvez ele, naquele momento, não tenha caído ainda a ficha dele, né? Porque existiam vários deuses, né, ao redor do mundo da época, né? Então, eles criavam muitos mitos, né? E agora mais um aparece agora direto para Abraão. Claro que diferente dos outros, que os outros não apareciam, eles criavam. Mas a Deus apareceu para Abraão, né?
E agora ele toma essa decisão de ir, né? Então ele tinha que deixar a sua terra. Então eu vejo aqui que são seus dogmas, né? Aquela crença, a sua região, ele precisava abandonar aquele vínculo com aquele povo. Ele tinha que deixar aquilo ali, né? Então o chamado de Deus, ele quer que seja um chamado livre de alguma coisa que possa interferir na sua intimidade com Deus. E, claro, a região ali, como é uma região muito polemizada com ídolos, né? Então, Abraão tinha que abandonar isso. Tinha que sair dessa região. Ele tinha que deixar aquilo ali. E outra coisa ele coloca, também de sua parentela. Tinha que deixar agora a sua família, seus familiares, seus primos, né? As pessoas que ele conhecia, aquelas pessoas que ele criou laços familiares, né? Então a gente vê que, assim, não é que ele abandonasse essas pessoas, mas é que naquele momento ali Deus disse, olha, você tem que sair perto deles. Porque tanto é que no capítulo 24 você vai ver que depois ele manda um servo dele buscar a esposa para o seu filho, para Isaac, né? Então ele não perdeu o contato, só que aquele laço afetivo ele precisava deixar. Naquele momento ali, ele não podia ter interferência de nenhum parente, de nenhum laço familiar que atrapalhasse o seu chamado, a sua peregrinação que Deus queria que ele fizesse. E aí, por terceiro, sair também da casa de teu pai, né? Então, o que tem a ver o pai? O pai já estava falecido, né? Mas eu vejo o seguinte, que ele está falando do laço afetivo, da dependência financeira de seu pai. Ele precisava construir agora a sua própria vida, né? Ele precisava agora ter sua própria crença. Ele precisava ser agora o cabeça dependendo unicamente de Deus, né? Deus seria o seu mapa. Ele deveria se guiar por Deus. Deus ia movê-lo, ia cuidar dele. Então, ele deveria se deixar esse laço paterno, de ficar preso, né? Dependendo talvez do lado financeiro do pai. Claro que depois que o pai morreu, ele com certeza ficou com herança, porque ele não era um camarada pobre, tá? Como muitas pessoas dizem. Abraão não era pobre, ele tinha dinheiro, né? Ele tinha animais, ele tinha servos. Então, ele não era um coitadinho, não. Claro que depois ele foi ficando mais rico ainda. Mas no início, não. Agora, olha só um fato interessante sobre o pai dele. Capítulo 31, nós já vimos, né? Em Josué 24, ele fala uma coisa interessante do pai dele. Josué 24. Quem achou pode ler para a gente aí. 24, versículo de 1 a 3. Olha só, ele fala uma coisa sobre o pai de Abraão aí, ó, que eu descobri. Josué 24, 1 a 3. Isso, lê aí. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e seus juízes e seus oficiais, e eles lhes apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Viram aí uma coisa interessante sobre o pai dele? Ele era idólatra, né? O pai dele era idólatra. Eles cultuavam outros deuses, que eram os deuses pagãos da cidade dele. E, com certeza, Abraão já tinha 75 anos. Você acha que ele também não praticava isso? Com certeza. Só que por isso que agora Deus está chamando ele e coloca em posição, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele precisava agora confiar e depender unicamente de Deus, né? E agora realmente isso acontece. Agora Abraão ele vai tomar essa atitude e ele começa então a seguir o passo que Deus queria que ele tivesse, né? Abraão teve que sair movido pela fé em um Deus, então, desconhecido, que era um Deus desconhecido, estava se manifestando, né, para a humanidade, né? E ele confiou totalmente que Deus seria o seu mapa, que ia conduzi-lo no lugar onde ele havia dito que ia.
conduzi-lo, né? Então, ele deveria somente acreditar mesmo em Deus e confiar que ele estava indo no caminho certo, né? E quando Deus ele fez o chamado, ele não queria interferência de nada, somente que confiasse nele. Essa é a obediência conhecida como obediência total. Abraão, eu quero você, mas tem que ser dessa forma. Obediência total, né? E ele correspondeu a esse chamado. Olha só que coisa interessante. Aí, às vezes, a gente pode pegar até um gancho para nós, né? E quando Deus nos chamou, o que nos impediu ou o que está nos impedindo? Às vezes, coisas até hoje mesmo, talvez esteja nos impedindo de servir a Deus como devemos, né? Então, só para a gente refletir, né? Porque quando Deus nos chama e ele não quer interferência de ninguém, nem de família, nem de pai, nem de mãe, nem lado financeiro. Eu preciso depender de Deus, né? Então, é uma coisa assim para a gente refletir. Depois vocês, os irmãos, podem comentar. Na verdade, vamos para Hebreus 11 agora, 8, 9, só para a gente confirmar esse chamado aí, interessante. E aí depois os irmãos podem comentar. Hebreus 11. É o versículo 8 e 9. Hebreus 11, 8 e 9. Olha, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só que coisa fascinante, né? Aqui Hebreus já está dando uma conclusão, né, da peregrinação de Abraão e de seus filhos. E principalmente ele, no caso, ele confirmou a sua fé, né, diante de Deus, sendo realmente um exemplo para todos nós, né? E aí, no versículo 2, a gente vai entrar já nas promessas que Deus vai fazer a ele. Alguém quer comentar até aí? Alguma coisa? Ou quer dar alguma palavrinha? Não? Giovanni. O que eu observei, que tudo que o irmão disse aqui, lendo a Bíblia, é que aquela palavrinha desobediência, né? Nós, humanos, né, filhos de Deus, insistimos na desobediência. Quando Deus deu a ordem apenas a Abraão para sair do vínculo todo da sua família, quando estava em Ur do Caldeus, na cidade de Ur lá, Abraão saiu com seu pai Terá. O irmão dele, Arã, tinha morrido na cidade de Arã, na cidade de Ur, o pai de Ló. E Deus ficou quieto. E Abraão foi, o pai de Abraão, Terá, foi com Abraão e todos aqueles ali e pararam na cidade de Arã. Quando o pai de Abraão morreu em Arã, Deus voltou a chamar Abraão: olha, agora sai sozinho e vai para lá, onde eu te mandei, né? Abraão tinha parado no meio do caminho e foi com o pai dele, né? Desobedeceu a Deus. Aí o pai dele Deus esperou o pai dele morrer, para dar a impressão, né, que espera o pai dele morrer, tirar o vínculo com o pai, realmente, e partir sozinho. Uma coisa interessante, né? Vamos lá? Alguém mais? Podemos seguir no versículo 2 aí. Eu ia fazer um comentário rápido, irmão. Opa, mano, pode falar. Foi muito interessante a leitura que você fez aí em Josué, né? Já que o irmão Giovanni comentou também aí, aqui onde diz que os pais eles cultuavam outros deuses, né? Trazendo para os dias de hoje, né? A gente quando recebe a palavra e fica assim amarrado, fica demorando para poder realmente seguir na obediência da palavra, sair daquela tradição familiar, né? Que é o que Deus chamou aqui Abraão, né? Para poder sair da sua terra, né? E no meio da sua parentela, quer dizer, saia desse povo que não me cultua da forma correta, da forma onde tem que eu peço, né? E eles, vendo todas as maravilhas, sabendo desse único Deus soberano, né? Criador e com todo esse poder. Então,
é muito interessante, muito bom aqui para até nós estarmos mostrando para aquelas pessoas que, infelizmente, né, por condições meu pai é isso, minha mãe vai ficar triste, né? Porque isso acontece muito nos dias de hoje, né? A gente tem uma lição sensacional aqui da antiga aliança, como Deus quer que seja conduzido, né? O próprio Jesus é aquele que obedece realmente ao meu pai, né? Mas obrigado, legal. Isso aí. Vamos lá, deixa eu conduzir aí. Muito bom, mano. Obrigado aí. Luiz, pode falar. Pode dizer que essa parte, essa resposta imediata dele foi real. Ele não enrolou, não, né? Ele vem de uma tradição, morava em Ur dos Caldeus, pagão, provavelmente também. E quando recebeu o chamado, né, qualquer pessoa ia parar para pensar o que é isso, né? E ele deu essa resposta imediata para Deus, né? Já. Então já foi interessante até para a nossa vida, essas aplicações, né? Né? A resposta para Deus tem que ser urgente. É verdade. Quando Deus chama, você pode perder muito tempo. E graças a Deus que quem morreu foi o pai dele, né? Se tivesse sido ele. Né? Se tivesse sido ele, olha só. Né? Mas você vê que Deus, ele realmente, ele conhece tudo, ele sabe da vida do ser humano. Ele sabia que em Abraão ainda havia um homem ali que o ia temer, né? E que, de fato, isso aconteceu, né? Porque Deus tinha um plano muito importante para ele e que vai se estender para a humanidade. E é agora que nós vamos ver isso no versículo 2. Vamos lá para o versículo 2 agora. Ainda tem mais um comentário aqui, Luiz, antes de começar aí. Vamos lá. O pessoal lá do Ópera de Paris ali. Luiz, eu acho assim que Deus já conhecia o coração de Abraão, né? Já conhecia, porque não tinha os filhos de Terá, né? Mas eu acho que Deus olhou para Abraão já conhecendo quem ele era. Eu acho que essa foi a escolha de Deus. Com certeza, né? Deus já conhece o nosso coração, né? Já conhece a gente, né? Ver a maneira dele, né? Como ele era, talvez a atitude, mesmo por ele adorar ídolos junto com a família dele, mesmo jovem ainda, mas ele tinha uma direção. Talvez ele não tinha muita firmeza naquilo que ele estava fazendo. E Deus conhecia o coração dele. Bom, muito bom. Boa observação. Obrigado, Anivan. Vamos lá no versículo 2? Vamos ver as promessas agora? Agora tem coisa interessante aí. Mais ainda, né? No versículo 2, olha o que diz. Disse... versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, é uma coisa interessante aqui, no versículo 2, fundamenta então o chamado Deus com Abraão, com uma promessa sêxtupla, né, conhecida como um chamado uma promessa sêxtupla, né? Ou seja, são 6 coisas em uma. Né? Então, primeira coisa, de ti farei uma grande nação. Aí eu faço uma pergunta para vocês, por que será que Deus iniciou falando para ele que dele faria uma grande nação? Será por quê? Por que ele iniciou com esse assunto já? De ti farei uma grande nação, Abraão. Uma promessa dele. O que os irmãos acham? Por que Deus iniciou com essa promessa? Porque ele não tinha filhos, né? E considerando também o estado da esposa dele. E Sara era estéril. Então, para aquela época, nós já sabemos, né? Nós que estudamos a Bíblia, nós conhecemos muito bem, sabemos que na época, uma mulher estéril era como se fosse uma maldição na vida dela. Então, imagine o que Abraão com Sara estavam passando. E aí Deus faz uma promessa dessa, meu amigo, eu vou pegar ela com unhas e dentes, né? E essa promessa é uma promessa muito boa. Minha esposa não tem filhos, e agora Deus está dizendo que vai fazer de mim uma grande nação. Rapaz, uma coisa extraordinária. Então, é isso mesmo, Sandro, beleza. Então, Deus vai fazer uma grande nação dele. Te abençoarei. Então, quando se fala de bênção, existem várias formas de pensar na bênção aqui, principalmente no caso para Abraão, né? Pode ser prosperidade,
financeira, né? Pode ser fertilidade, pode ser uma vida longa, né? Inclusive, a Sara viveu 127 anos. Né? Lá em Gênesis 23, você pode ver isso aí. Abraão, ele viveu 175 anos, olha só. Ele estava com 75 aqui, Deus estendeu ainda mais 100 anos para ele. Isso é uma bênção, ter uma vida mais prolongada. Né? Tá lá em Gênesis 25 também, você pode ver isso aí, versículo 7. Então, é só para a gente entender que a bênção que Deus ia dar na vida dele pode ser várias coisas. Né? Pode ser fertilidade, uma vida longa, prosperidade, como realmente isso vai acontecer. Né? A terceira, te engrandecerei o nome. Então, nós saímos, inclusive, do 10 e o 11, né, onde pessoas foram engrandecidas, né, e outras tentaram se engrandecer, foram desmoralizadas, no caso no pessoal da Torre de Babel, né, que queriam ser o nome engrandecido, só que não com a vontade de Deus. E agora Deus está dizendo para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Né? E é interessante que quando se fala de nome, o nome ele tem sempre um sentido, né? E Deus mudou o nome de Abrão, que aqui é Abrão, né? Você sabe o que significa Abrão no hebraico? Pai honrado. Isso que significa a palavra Abrão. Só que agora Deus acrescenta um A a mais, né? Em Gênesis 17, 5 e 15, você vai ver isso aí, tá? Deus muda para Abraão agora. E sabe o que significa pai de multidões? É Abraão. Abraão, pai de multidões. Agora não é mais pai honrado. Agora é pai de muitos. Pai de multidões. E aí, inclusive, ele muda até o nome da Sara, né? Que é Sarai, que significa minha princesa, né? Para Sara, que significa princesa somente. Ou seja, não é mais algo exclusivo de Abraão, agora ela pertence também a Deus, né? Eu entendo por esse lado, né? Não é mais só tua, não, Abraão. Agora ela vai ser minha. Por quê? Dela, né, vai ser conhecida como uma dama de honra, né? Uma mulher especial, porque dela virá as nações, né? Então, é algo, assim, fora de série, muito interessante quando se fala de engrandecer o nome. E Abraão foi um homem honrado. Olha só em Romanos 4,16. Dê uma olhadinha lá em Romanos 4,16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só, Abraão, o nome dele foi reconhecido de uma forma que hoje ele é um exemplo para nós de fé. Ele é o precursor da fé, o que deu início à fé. E ele é considerado pai nosso, ou seja, o nosso pai no sentido pai da fé. Como a fé iniciou-se nele, podemos dizer assim, que é o que a Bíblia quer mostrar, como o primeiro patriarca chamado, né? E foi para uma terra que não conhecia, né? Ele foi movido pela sua fé, então ele é um modelo de fé para nós. Ele é considerado como pai da fé, pai de multidões. Ó. Todo aquele que tem fé no Deus verdadeiro teve início com Abraão. Olha que coisa fascinante. Deus engrandeceu o nome dele. Tanto é que nós estamos falando dele hoje. Olha só. Anos e anos Abraão já foi, né? No sentido, já faleceu. Mas ainda continuamos lembrando dele como homem honrado por meio de sua fé em Deus, né? E é um exemplo para nós. E aí, quando se fala de exemplo, vem uma coisa interessante aqui nessa Bíblia, no versículo 2 aí, ó. Eu estou na atualizada aqui, e diz assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E aí tem um ponto parágrafo e diz, sê tu uma bênção, exclamação. Tá assim na sua Bíblia? Tem umas Bíblias que não existe isso.
que está corrido. Fazendo uma pesquisa, eu percebi o seguinte, que alguns historiadores, alguns exegetas aí da Bíblia, né, eles falam que há duas suposições. Aqui, na verdade, não é uma bênção, né, uma promessa, ser tu uma bênção, porque Deus já estava falando para ele que ia abençoar ele. Né? Os historiadores falam que aqui, na verdade, é uma afirmação de responsabilidade para Abraão, porque ele já vai ser uma bênção. Agora, veja aqui nessa Bíblia, aqui tem um ponto dizendo, ser tu uma bênção, ou seja, como se Deus estivesse dizendo para ele, Abraão, eu estou exigindo uma postura adequada de você, porque você vai ser um modelo de fé para os outros que virão depois de você. E eu pesquisei essa palavra em algumas traduções, tanto na Alfalite, na linguagem de hoje, que não é bem considerada uma tradução, né? Na linguagem de hoje, na Corrigida, na NVI, na King James. E só uma das traduções que me chamou a atenção, inclusive ela está aqui comigo, é a Bíblia de Jerusalém, que ela praticamente faz a mesma coisa que a atualizada, uma coisa bem interessante. No capítulo 12 da Bíblia de Jerusalém, ele tira uma palavrinha só. Ele diz, eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Olha só. Parecido com a atualizada. É a única que chega perto aqui da tradução é a atualizada. Mas é isso que é interessante, né? Alguns entendem que pode ser realmente que Deus esteja dizendo, olha, você vai ser uma bênção no meio da nação, do mundo, né? E, ao mesmo tempo, baseado nessas duas traduções, que foi as únicas que eu encontrei, que eu vi, né? Que dá uma afirmativa no sentido de dizer, olha, Abraão, seja responsável, ou seja, Deus está cobrando agora um testemunho dele. Né? Ser tu uma bênção, ser uma bênção. Né? É uma sentença de afirmação, ou seja, Deus está exigindo uma postura adequada daquele que será um modelo de fé para as nações, para a humanidade. Né? E Deus exige uma postura de Abraão. E isso é bem interessante. Né? Então, é importante a gente ver isso também para nós, porque Deus ele pode nos engrandecer, o nosso nome, mas você vai ver no meio da história, no meio dos reis, dos juízes que apareceram, quando eles eram engrandecidos, depois começavam a vacilar diante de Deus. Começavam a fazer a sua história decair. Né? Saul, Davi, então você vai ver que pela história o nome deles era engrandecido e depois de uma forma ou de outra começavam então a fazer bobagem. Então é para ter cuidado. Então eu vejo assim que realmente Deus está dando um alerta para Abraão, olha Abraão, você vai ser, isso aqui tudo vai acontecer com você, mas você precisa ser uma bênção. Né? Isso vai depender de você agora, eu estou lhe dando essa alternativa. Mas você tem que fazer a sua parte. É uma afirmação de responsabilidade para Abraão. Alguém quer comentar isso aí? Deu para entender? E aí vem o versículo, a quarta, né? Dessa promessa, ele diz, abençoarei os que te abençoarem. Né? Então, Abraão, ele seria um canal de bênçãos a outros agora. Olha só. Aquilo que ele fizesse a outros, né, ou abençoasse a outros, aquela bênção ia se estender para aquelas pessoas. Ele seria um canal. Né? Quem fizesse o bem para ele, tanto é que depois vem a outra, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só. Por um lado, Deus, olha, fez o bem para Abraão, ou Abraão fez o bem para alguém, Deus vai retribuir com bênção. Mas fez o mal para ele, né? Inclusive, nós vamos já ver que isso vai acontecer, né? Essa promessa já vai começar a vigorar, né? Quando ele desce para o Egito. E Deus vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem ele. Pode ser aquele que difame ele, aqueles que tentem fazer algum mal a ele. Essas pessoas vão sofrer nas mãos de Deus, ou seja, vão ser amaldiçoados por Deus. Então, é uma promessa bem interessante para acompanhar Abraão. Então, Deus estava fazendo com que Abraão entendesse que podia confiar totalmente nele, que por mais que tivesse tantos inimigos na época, né,
Deus está dizendo, olha, não te preocupa não, Abraão. Tu estando comigo, ninguém vai te fazer o mal. Se te fizer o mal, vai se ver comigo. Deus está dizendo assim para ele, né? Se te fizerem o bem, pode ter certeza que eu vou abençoar também. Se te fizerem mal, eu vou fazer o mal para eles, né? Porque não é para tocar em você. Assim, ele estava totalmente protegido por Deus, né? Uma coisa assim formidável, né? Bem interessante. E aí vem a última coisa, que é a principal, eu vejo assim, né? Que é o ponto culminante da promessa a Abraão, que é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, abençoaria Deus, por meio de Abraão, todo o mundo. Olha só. Agora a bênção vai se estender ao mundo inteiro. Essa promessa que nós vimos aí no capítulo 2 e 3 é interessante, porque Deus repete novamente no capítulo 22, 18, para ele relembrar de novo. E depois que Abraão falece, o seu filho Isaac, Deus novamente repete essa mesma promessa para ele no capítulo 26, versículo 4, para Isaac, e depois para Jacó. Lá no capítulo 28, versículo 14, ele repete a mesma promessa, né, vindo de geração em geração. Olha só que coisa interessante. Então, Abraão seria o percursor, aquele que daria o início a uma nação, de onde viria o descendente, o Salvador Jesus Cristo. É aí que o mundo seria abençoado, porque Jesus viria dessa nação, né, dessa genealogia, melhor dizendo. E é interessante, abra lá em Mateus comigo, logo no início do capítulo, no livro de Mateus, que inclusive é o único evangelho sinóptico, né, como nós chamamos, assim, assemelha-se ao outro, mas isso aqui é diferenciado, é muito interessante. Mateus é o único que fala algo aqui sobre a genealogia de Abraão, uma coisa bem interessante, né? Logo no início do capítulo, falando da genealogia, olha só o que ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É isso que está aí na sua Bíblia também? De Abraão. Olha só que coisa interessante. Aí vai começando a fazer aquela análise de toda a família, toda a descendência, né, de Abraão, né? E aí no 16 ele diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse Jacó aqui, gente, que gerou José, não é o Jacó, o filho de Abraão, não. Tá? Porque muita gente, às vezes, mas como que pode Jacó, né, o José, que foi o que casou com Maria, como é que pode ter gerado José? Não, na verdade, o pai de José, que é o marido de Maria, o nome dele era Jacó. Né? Olha que coisa interessante, né? O pai, aqui no caso, o pai de criação de Jesus, né? José, que veio da tribo, de qual tribo? De qual tribo ele era? Quando eles foram fazer o recenseamento, cadê os professores da EBD? Judá, olha, da tribo de Judá. Então, olha só, eles foram fazer o recenseamento, eles tiveram que voltar para lá para se registrar, né? Comprovando a ligação deles com Abraão, né? Da linhagem, né? Das tribos, né? Então, algo interessante. Vamos lá em Atos 3, 25, vamos ver uma coisa interessante. Atos 3, 25. Olha só o que diz: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se afaste das suas perversidades. Ou seja, aqui Pedro, né, pregando, né, falando sobre Jesus, mostrando que ele veio da descendência, né, no sentido espiritual, no sentido
físico para eles entenderem aqui a promessa feita a Abraão e que Deus ia abençoar por meio de Jesus aquele povo que tinham rejeitado Jesus, na verdade, o povo de Israel. E é por meio dele que viria a bênção da salvação, para acabar com suas perversidades. Ele está falando sobre os seus pecados. Em Gálatas 3, inclusive o Sandro pregou muito hoje, sobre Gálatas, Gálatas 3, 6 a 9, a gente vê algo interessante. Gálatas 3, 6 a 9 diz: é o caso de Abraão, que creio em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha só, todos aqueles que vêm por meio da fé, inclusive nós, gentios, que não eram da linhagem de Israel, mas nós que cremos em Deus por meio de Jesus, a fé, nós fomos abençoados. Aquela bênção que nós estamos vendo aqui em Gênesis 12 se estendeu a nós. Olha só, o mundo inteiro sendo abençoado. Oi, Luiz. Salvação. Luiz, pode sou falar. eu aqui. Pode falar, mão. Eu lembrei de uma coisa, assim, você falando, a respeito disso, sobre Abraão, veja se eu entendi, que as gerações de Abraão, elas são benditas porque a partir dela é que veio Jesus, Então, só por conta disso, as gerações, a descendência de Abraão ela é bendita porque é dela que vai vir Jesus para nos salvar. Então, é por isso que ele vai ter essa descendência, que é bendita, que Deus diz aqui para ele, que bendita será a tua geração. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então, far-te-ei uma grande nação, abençoarei e agradecerei. Então, toda essa questão da bênção é por conta de Jesus, que vem da geração dele, É isso que eu acabei de entender. Só para deixar claro. É isso? É isso mesmo, tá? Então, toda a humanidade, ela seria abençoada com a descendência de Abraão, no sentido de que por meio dessa... Opa! Pode falar. Deixa eu falar. Oi. Eu vejo assim, que dentro dessa bênção também, quando ele faz essa promessa para Abraão, e é uma promessa que precisa realmente ter esse compromisso certo, e esse compromisso ele está alencado para nós também. Mas dentro dessa bênção... Você está ouvindo? Oi? Estou ouvindo. Mas dentro dessa bênção, Luiz, eu vejo assim que também há as desilusões, também há a fadiga, também há as problematizações que nós enfrentamos, mas também há o perdão, a acessibilidade de eu me importar com o outro, há aquela grandeza de como Deus chamou Abraão, de eu também estar sempre disposta a fazer o trabalho, correlacionado com o compromisso que eu tenho diante de Deus com o Senhor Jesus, que dele é que nós somos herdeiros disso tudo. Então, eu vejo assim, que dentro dessa bênção, eu, como Valdiza, assim, que parte da minha família não é convertido, dentro da minha família só somos duas aqui, a minha família física, que é eu, minha nora e minha neta, eu vejo assim, que tem essas desilusões, esses problemas, eu não sei se está dando para te entender, assim, a colocação, diante dessa bênção, que é uma responsabilidade muito grande, Quando Deus chama Abraão, que ele vai mudar. E mudar em quê? Vai mudar para melhor, Vai mudar em todos os sentidos, em todos os termos da nossa relação com Deus, porque eu vejo assim, que é a nossa vida eterna, desde lá do passado,
ainda da era dos patriarcas, né? Eu não sei se eu fiz a colocação bem certa. Tá bom? Tá certo. Um ponto importante, aí... rapidinho, Luiz, só complementando, né, o que a Ana falou, a dona Valdiza também falou, né? Por exemplo, Deus ele promete a Abraão, trazendo para o nosso contexto hoje, né? Abençoar todas as famílias da terra. Ok. Agora, na realidade que o mundo vivia na época de Abraão, que vivia no momento de Adão e a que a gente vive hoje. O inimigo, aquele que trouxe o pecado, induziu a mulher, o homem, a justamente desobedecer à vontade de Deus e trazer a morte, a dor, o sofrimento, a mesma realidade vivida por Abraão é a nossa vivida hoje, mesmo com as promessas de Cristo. E o que Satanás vai tentar trabalhar? Afligir para que a gente enxergue mais a dor, a morte, o sofrimento, ao invés da bênção, né? Como a irmã colocou muito bem, Deus promete, Deus abençoa. Me fez lembrar, irmã Valdiza, lá quando em Apocalipse, quando ele vai falar com a igreja de Esmirna, em nenhum momento Deus diz que vai dar o livramento. Jesus não diz que vai dar o livramento. Ele diz, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. A garantia, a bênção vai ser depois, mesmo que ele morra, mas a bênção da fidelidade vai ser a coroa da vida. Muito obrigado, irmã Valdiza. Muito bom. Contigo, Luiz. Muito bom mesmo, é isso mesmo. Né? Lembrando que a bênção maior é qual? É a eternidade com Deus, né? É estar lá com Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas tudo iniciou com Abraão, né? No sentido da fé, né? Então vamos lá, que o nosso tempo está correndo aí. Né? Vamos seguir aqui. No versículos... nós já vimos aqui no versículo 4 a 9, já começa então ele partindo, né? Atravessou Abraão a terra de Siquém, né? Ele levou Abraão consigo, levou a mulher dele, a Sarai, a Ló foi com ele, e todos os bens que haviam adquirido, olha só. Então ele não era um pobre coitado, ele já tinha muita coisa. No versículo 5. E as pessoas que lhe acresceram em Harã, então ele tinha servos e servas, né? E eles desceram. Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor, no versículo 7, a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando de Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. E aí ele então desce para o Egito, porque começou a ter uma grande fome nessa região. E ele então desce, olha só no versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando a virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram lá os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Olha só as bênçãos aqui mais uma vez. O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas, camelos. Rapaz, o camarada ficou rico, mais ainda. Porém, o Senhor puniu Faraó. Olha só a maldição agora começando a vir. Ele ia fazer um mal para Abraão, né? E a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Agora vem a pergunta crucial nesse texto, interessante. Abraão mentiu? Mentir não é pecado? Ele não Ou mentiu. ele omitiu? Ele não mentiu. Ele não mentiu. A Sarai era meia-irmã dele. Isso aí. Isso aí. Tá? Então, é isso que é interessante. Abraão não mentiu, gente. Ele omitiu informação. É diferente. Tá? É tua irmã? É. Ele não falou o resto. Entendeu? E ele se saiu bem, porque ficou mais rico. Né? Ficou de boa. Deus estava com ele mesmo. Né?
Então, em Gênesis 20, 11 a 13, você vai ver que ele era realmente irmão dela. Meio objeção, irmão, né? objeção. Pode Eu acho que falar. ele estava com medo, o Ele Abraão. estava com medo, sim. Ele estava com Olha medo quem de só tem morrer. Ele estava com medo de morrer. Ele estava com medo de Por ser isso que ele morto. omitiu. Também, né? Ele estava com medo de perder a carne da carne dele, o osso do Perder osso tudo, dele, né? rapaz. Eu não estou aparecendo na tela, mas eu estou ouvindo, hein? Luiz, Oi. Luiz, na Pode falar. verdade, Luiz, na verdade, ele omitiu por uma boa razão, uma boa causa, né? Com certeza. Mas é interessante, né? Esse texto. Que algumas pessoas dizem, ele mentiu. Não, ele não mentiu. Se ele tivesse mentido, o pai da mentira é o diabo. Então, ele estava seguindo o diabo. E ele não fez isso. Ele omitiu. É diferente. Uma vez eu fui num banco, vou contar para vocês rapidinho aqui, para vocês entenderem. Olha só, eu fui no banco uma vez, tinha um irmão que trabalhava lá. Eu tinha que resolver uma situação. E eu precisava de um código na caixa. Não, não é o Sandro, não, tá? É outro. E aí eu cheguei lá no banco, eu falei com o irmão, eu disse, mano, eu tô com esse problema aqui. Eu liguei para ele, na verdade, né? E ele disse, rapaz, vem aqui que eu resolvo para ti. É só o código que está faltando. É um código aqui, está muito complicada a situação. Não, vem aqui que eu resolvo. Aí, beleza, eu fui lá. Cheguei lá, é o irmão da igreja, ele. Né? E eu chegando lá, ele me apresentou para o gerente. Ele disse, olha, isso aqui é meu irmão. Resolve isso aqui para mim, para ele aqui, por favor. Aí ele disse, é teu irmão, rapaz, pro teu irmão faça tudo. E ele foi lá e fez o código para mim rapidinho, pronto, resolvi meu problema. Ele mentiu, o irmão? Não, eu era irmão dele. Só que não era irmão do pai e da mãe dele. Eu era irmão no sangue de Jesus. Então ele omitiu, ele não mentiu. Agora, se ele dissesse, é teu irmão de sangue, nome é do teu pai, da tua mãe, aí é diferente. Mas ele falou, é meu irmão, ajuda ele aí, resolve essa situação. E o gerente, na hora, né? Não, teu irmão, rapaz, vou fazer, pode deixar comigo. E ele realmente me ajudou, né? Então, olha só, esse é o omitir e o mentir, né? Ele omitiu. Fala lá, irmão, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como que está aí o 17 na tua? Porque aqui está, mas o Senhor puniu a Faraó. E a sua corte. Porque assim, o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus abençoando agora com riqueza, como tu falou aqui, né? A Abraão. Porque o amaldiçoar, na verdade, eu não vejo o Faraó querendo amaldiçoar Abraão. Ele sim, com a sua ganância, ele quis pegar a Sarai, mas só que eu não vejo ele amaldiçoar Abraão. Eu vejo Deus, claro, Abraão aqui, pelo medo que ele tinha em relação a essas coisas que poderiam acontecer, por ela ser formosa, né? Deus também fazendo ele ter as riquezas dele aí, porque depois o Faraó não pegou de volta as riquezas para ele, né? Ele ficou com as riquezas, do meu ponto de vista aqui. Então, assim, eu vejo Deus puniu somente, não amaldiçoou, assim, porque a maldição seria uma... no caso, né? É bom isso que você comentou, porque, na verdade, a maldição é esse sentido, tá? Não é no sentido que eu vou amaldiçoar e vai ficar pobre o resto da vida dele. Não é isso. É no sentido de colocar alguma coisa ruim no momento ali. Nesse caso aqui, Deus colocou pragas na vida do Faraó, por causa de Abraão. Porque, assim, então, quando a gente vê aqui, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Tem muitas pessoas que falam mal, né? Então, por isso que eu estou levantando essa questão em relação aqui que está punir depois, né? Isso, muito bom, isso aí, boa observação. Dentro disso que o Paulo observou também, Paulo, interessante a gente ver, né, que existe a parte positiva e negativa. Deus ia favorecer aqueles que favorecessem o homem, porque ele não é qualquer um, ele é um enviado de Deus, né? Olha só. Exatamente. E também aqueles que fizessem o contrário, Deus fazia a intervenção, como você bem colocou, né? Do punir. Então, a gente pode ver que na mão e na contramão, Deus está mostrando, eu sou contigo, né? Aquele que vem a favor, eu favoreço. Aquele que vem contra, deixa comigo que eu tomo conta. Isso aí. E isso vai acontecer de novo. Né? A gente vai ver mais para frente, aí, nas outras aulas de outro irmão aí que vai fazer, você vai ver que Deus agora vai ser mais severo ainda. Né? Com a mesma situação aqui que aconteceu no Egito. Né? Já em outra nação, né? Mas só para a gente concluir, que já está em cima da hora, né? Só queria dar uma conclusão aqui. Em Lucas 9:62, você não precisa abrir, eu já tenho aqui. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus falando isso, né? Então é importante a gente tirar como lição para nós, né?
esse chamado de Abraão. Né? Que quando Deus realmente nos chama, não adianta ficar olhando para trás, a mamãe, o papai, eu vou perder meu emprego. Então, não serve para Deus, não serve. Né? Quando Deus chama, se você sabe que é um chamado de Deus, não perca tempo, né? Não percamos tempo, todos nós, né? Todos nós temos que realmente colocar a mão no arado, a mão na mão de Jesus e seguir em fé. Né? Conseguir acreditar que Deus está conosco e que Ele vai dirigir os nossos passos para o seu propósito. Né? Então, aquele que realmente entende o chamado pela fé, né? Vai e, com certeza, segura na mão de Deus e vai, meu amigo, que vai dar certo. Né? Tem uma pergunta aqui no chat do Giovanni, dizendo o seguinte: podemos dizer que a terra prometida de Canaã seria hoje Jerusalém? Pode-se dizer que sim e, ao mesmo tempo, dizer que não, né? Porque a terra de Canaã, na verdade, quando ele chegou lá, já era a terra de Canaã. Ele, em Harã, ali, quando ele desceu, já estava na terra de Canaã. Né? E aí teve que conquistar a terra. Né? Mas, de fato, não a Jerusalém que nós queremos, que sabemos que é na eternidade, né? Mas, sim, no início, podemos dizer que realmente poderia ser a terra de Jerusalém, no início, assim, porque eles estavam iniciando tudo ali. Né? Depois é que começam a ter, vão construir a cidade mesmo, de uma forma muito mais concreta, né? Mas, de fato, ali no início, para eles, era como se fosse, vamos dizer assim, a Jerusalém, né? A terra prometida que Deus havia dito a eles, né? E aí é claro que depois a gente sabe que eles vão lutar muito para chegar lá, porque eles pensavam que no início, pensavam que ia ser moleza, mas depois vai ver que a bênção para ser conquistada também tem sangue, meu amigo, no meio, né? Tem muito suor, tem lágrimas para conquistar. É como nós hoje, como a Valdiza bem colocou, o Sandro, né? Que hoje nós também vivemos pela fé, nós sabemos que a nossa terra natal não é aqui, é no céu, mas até chegar lá no céu, a gente sabe que vamos ter que passar por momentos difíceis, de lágrima, de choro, né? De tristeza, de percas, mas sabendo em quem confiamos, sabemos que a promessa nós vamos alcançar, que é a promessa da vida eterna em Jesus Cristo. Alguém mais? Alguém quer falar algo? Eu acho que já encerrou, né? Está 20 horas aqui no meu. A gente já tem 20 horas, mas... Está estourando, né? Estamos... Ali, Ana, tem Ana, depois o Paulo aqui. Não, eu só para fechar aqui o que eu estava pensando. No versículo 16, diz assim, do capítulo 12, tá? 16, e fez bem a Abraão por amor dela. A questão da omissão, né? A questão, ou mentiu ou omitiu, a questão é que ele fez o bem e Deus estava ali protegendo todo o tempo, tanto é que Deus ainda abençoou ainda mais. E no final a gente já soube que termina bem essa história, né? Mas Deus protege, eu acho bonito que Deus protege os seus, mesmo que você necessite tomar essa atitude, né? Mas Deus sabe o coração. O Abraão não ia fazer o menino sozinho, né, da promessa. Ele precisava da companheira. A companheira da promessa era Sara. E aí é justamente ele, na atitude como o Luiz bem colocou, né? Eu acho que a Sara, ela junto com ele estava naquela junção lá, ou seja, Deus sobre a família dele. E como o Luiz bem explicou, a ideia de ele não ter mentido, mas omitido, ele fez isso para favorecer a esposa, e como tu bem comentou, né, Ana? Deus, ele deu amém. Paulo. E Deus abençoou Abraão, porque ele disse que se abençoasse ele, também seria abençoado. Deus abençoou com o quê? Ele mandou praga, mas não matou ele. Ele preservou a vida dele e do reino dele, né? Eu ia só... O irmão leu aí Lucas 9. Eu ia só complementar com Mateus 10, né? O próprio Jesus, né? Aqui no 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, assim, o amor a Deus tem que ser único, né? Não importa, temos que permanecer ali. E assim foi Abraão aqui com Deus, né? Com o Senhor.
Logo no início ali, ele falando, saia da sua parentela, a gente vê Abraão sendo obediente e amando, né, totalmente ao Senhor em tudo que ele fez, né? Então é muito bom isso aí. Muito bom. Agradeço a participação de todos. Muito bom mesmo. Muita gente participando. É isso aí. Muito bom. Graças a Deus. Tivemos uma frequência de 22 irmãos aqui, né? Caindo, voltando, a gente está com 21, mas a gente teve a frequência de 22. Graças a Deus. Passou o tempo que a gente nem viu. É verdade, é verdade. Passa a palavra para o Natan. O Natan está com a oração final. E só lembrando, semana que vem, capítulo 13. Então, a gente já vai lendo no decorrer da semana, capítulo 13. E antes da oração também, das boas-vindas a Deisiane, a nossa aluna do curso de teologia, no sábado. Tem participado com a gente aos domingos aqui no estudo do Gênesis e na quinta-feira no estudo lá do Lucas, né? Lucas e o final de 2 Coríntios, tá bom? Seja bem-vinda, Deisiane. Natan, com você, meu irmão. Eu só queria fazer uma pergunta rapidinho. Pergunte, fique à vontade. Eu não entendi por que Faraó tomou a mulher de Abraão. Muito bom. É porque naquela época, quando aparecia uma mulher mais bela do que a que eles tinham, eles queriam aquela pessoa. Então, qualquer estrangeiro que aparecesse naquele reino, se o rei soubesse que havia uma mulher mais bonita, ele queria puxar para o seu harém. Era o costume deles. E ele concordou com isso? Ele aceitou? Sim, ele concordou, mas só que ele sabia que Deus estava no controle. Por isso que Deus não permitiu que ele fizesse nada com ela. Ela foi para o harém, mas ele não manteve nada com ela de relações com ela. Né? Que Deus interviu. Entendeu? Irmão Luiz, Entendi, até para ajudar e para a Deisiane compreender, esse rei, esse povo, eles tinham a fama, e realmente eu acho que faziam, eles matavam os maridos para tomar as esposas. Então, Abraão, com medo de morrer, olha, fala para ele que tu é minha irmã, não esposa. Porque se tu falar que é minha esposa, ele vai me matar e vai te tomar. Se tu falar que é minha irmã, não vai me matar. Muito pelo contrário, vai me paparicar. E paparicona. Ele não mentiu, realmente era a irmã dele, era meia irmã. Era filha isso mesmo. Com outro, não com a mãe dele. Era o costume que tinha, né, naquela época, e Abraão já sabia disso aí. Muito bom. Entendeu, Deise? Entendi, obrigada. Tá bom. Natan, contigo, Natan. Tá? Só fazer menção. Aqui é o Dalcione, Rosa. Tá dando para ouvir? Agora. Dá para ouvir, Natan? Santo Deus Pai, graças a Deus por mais este momento que Deus concedeu, ó Deus, para que tivéssemos um tempo a mais para buscar a ouvir a Tua palavra, a conhecer mais, saber mais da Tua palavra, ó Deus, buscar, ó Deus, mais conhecimento, ó Deus, das nossas origens essas espirituais, ó Deus, que nos proporciona hoje a salvação por meio de Jesus Cristo, que veio e provém, ó Deus, de uma promessa, provém, ó Deus, de uma descendência. Graças te damos, ó Deus, porque hoje, todos que aqui estão, podemos alcançar e podemos ter, ó Deus, a herdar, a fazer parte dessa herança, ó Deus. Mas não a herança, não a herdar os bens aqui da terra, mas os bens espirituais, os bens celestiais. Ó Deus. É o que almejamos, é o que buscamos, ó Deus. E graças te damos, bom Deus, por termos este conhecimento, essa certeza. Rogamos, ó Santo Deus, que a nossa fé possa aumentar dia por dia, pois conhecemos a verdade. E ela nos ajuda, ó Deus, a crescermos, a entendermos, ó Deus, e ajudar outros também a trilhar, a buscar este tipo de conhecimento, essa mesma verdade, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção em favor de todos que estão, concedendo ainda, ó Deus, um bom restante de noite a todos, ó Pai. Em nome de Jesus, somos gratos. Amém. Muito obrigado a todos os irmãos. Tirar um print aqui. Tirar um print aqui para tirar um retrato aqui, tirar um retrato. Boa noite. Ah, pro seu Enio, é verdade. Deixa eu te arrumar. Se arrumeia. Arrumar já. Jaraqui.
Davi ali, ó. Davi ali. Fora da tela. Encaixa, Davi, encaixa. Deixa o Davi se ajeitar aí, pronto. Presidente. Só a cabeça da Ana. Já aqui. Já foi. Já revelou. E os que estão no culto? Polaroid, essas fotos, hein? Davi Livani. Os que estão no culto, não Vou mandar, Paulo. Vou mandar, Paulo. Manda pelo WhatsApp aí. Tá, pode deixar. Boa noite. Olha, vai aparecer muita gente separada. Deus abençoe, boa semana. Tchau, pessoal. Olha o Pedro. Pedrinho Aníbal. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ah, gente, boa semana pra todos. Boa noite, Dona Valdiza, Dona Cleonice. Boa noite. Boa noite, Dona Maria. Tchau, mãe. Obrigado, Luiz, pela aula. Pedro Aníbal na área. Pela sua dedicação aí. Boa noite, Deus mano. abençoe. Muito produtiva a aula, muito produtiva a CBD. Amém, graças a Deus. Amém. Seja bem-vindo, irmãos. Está sempre aqui, no domingo e na quinta. E tem outros aí. Um abraço. Tchau, Lico. Tchau, Rosineide. Tchau, mano.